projetos eles procuram atender a demanda específica de um determinado cliente, que muito provavelmente não se repetirá nos próximos pedidos. Nos processos típicos por projetos, a principal questão a ser resolvida pelo PCP, em particular pelo sequenciamento das tarefas, está ligada à alocação dos recursos disponíveis no sentido de garantir a data de conclusão do projeto. Então, existem vários elementos que compõem uma produção por projeto. Dentre elas, precisa-se ter especificados os objetivos, o resultado final definido em termos de custos, qualidade e prazos dos resultados das atividades do projeto. Questão da complexidade. Muitas tarefas diferentes elas são necessárias para atingir os objetivos de um projeto. E unidade. Um projeto é usualmente único, não um empreendimento repetitivo. Sempre tem a questão da incerteza. Todos os projetos eles são planejados antes de serem executados, isso é óbvio. No entanto, eles carregam sempre o risco, como eu já estava mencionando. Tem aquela natureza temporária, onde os projetos eles têm um início e um fim definidos. Assim, uma concentração temporária de recursos ela é necessária para levar avante um empreendimento. Relação ao ciclo de vida. Os recursos necessários para um projeto eles mudam durante o curso do seu ciclo de vida. Bom, os elementos que definem um projeto são os objetivos, o estado final que o gerenciamento do projeto pretende atingir, o seu escopo, que é a exata faixa de responsabilidades assumida pelo gerenciamento do projeto, e tem também a estratégia do projeto, como o gerenciamento do projeto ele vai estar atingindo seus objetivos. Um processo de planejamento ele visa 4 propósitos distintos, como determinar o custo e a duração do projeto, determinar o nível de recursos que será necessário, ajudar a alocar o trabalho e monitorar o resultado e também ajudar a avaliar o impacto de qualquer mudança sobre o projeto. Um controle de projeto ele exige a questão do monitoramento para checar o seu processo, a avaliação de desempenho através da comparação das observações monitoradas com o planejado, a intervenção para satisfazer as mudanças que trazem de volta ao planejado, e dentro disso o PCP ele traz que seria projetos por sistema de produção por projetos, com relação aos projetos que busca sequenciar as diferentes atividades dos projetos, de forma que cada uma delas tenha seu início e conclusão encadeados com as demais atividades que estarão ocorrendo em sequência, e ou em paralelo com a mesma. As técnicas mais utilizadas para planejar, sequenciar e acompanhar projetos são as técnicas PERT e CPM. A PERT é um programa de viabilização técnica, desenvolvido em 1958 e atualmente é usado em projetos com estimativa de tempo que não podem ser previstas com certeza, obrigando ao uso de conceitos estatísticos. A CPM já é um método do caminho crítico, desenvolvido em 1957, que é usado para projetos cujos tempos de operações eles podem ser conhecidos com uma certeza. Então, no método do caminho crítico você tem um pouco mais de certeza do que vai estar produzindo. Devido às soluções semelhantes encontradas pelas duas técnicas, atualmente são conhecidas simplesmente como técnica PERT-CPM. Essas técnicas elas permitem uma visão gráfica das atividades que compõem o projeto, uma estimativa de quanto tempo o projeto durará, uma visão de quais atividades são críticas para o atendimento do prazo de conclusão do projeto e uma visão de quanto tempo de folga dispomos nas atividades não críticas, o qual pode ser negociado no sentido de reduzir a aplicação do recurso e também, consequentemente, os custos. Dentro do método do caminho crítico, que é o CPM, tem algumas vantagens. A eficiência para mostrar a sequência lógica com qual as atividades ocorrem em projetos complexos, o trabalho com as estimativas determinísticas de tempo, a identificação de quais são as atividades particularmente importantes no projeto. Permite também controlar a realização das atividades e o cálculo de duração total do projeto. Traz algumas desvantagens como redes com muitas atividades que ficam muito complicadas. Dentro do CPM, então, trago a mesma rede de trabalho que eu já mencionei anteriormente.
Existe dentro do CPM algumas classificações, como DCI, que é a data mais cedo de início, DCT, que é a data mais cedo de término, DTI, que é a data mais tarde de início, e o DTT, que é a data mais tarde de término. E o DCT ele é calculado com DCI mais o tempo, né, a duração da atividade. Então, é a data mais cedo de início mais a duração da atividade. Para o cálculo com uma regra de cálculo para o DCI, a data mais cedo de início de uma atividade que deixa um determinado nó é igual à maior das datas mais cedo de término dentre todas as atividades que chegam ao nó. E por convenção, o início do projeto é a data zero. Chegou ao nó é o ponto de partida. Existe o diagrama de rede onde cada atividade é representada por uma única seta e o comprimento não é proporcional ao tempo da atividade. A direção da seta indica que ele está progredindo ao longo do tempo. Outra administração de projetos visualizada no diagrama de rede é se uma atividade inicia em um nó. Todas as anteriores elas precisam estar concluídas antes do início dessa atividade. Aqui, se uma atividade ela inicia em um nó, todas as anteriores elas precisam estar concluídas antes também do início dessa. E duas atividades elas não podem chegar e sair do mesmo nó. Nó seria a numeração. Outra é a atividade fantasma, J, que você chegou ao nó, mas aí você não está sabendo como dar o próximo passo. Existem algumas questões como as estimativas de tempo, que depois do diagrama de rede construído é preciso determinar o caminho crítico. Você também precisa estar calculando a duração do projeto e as folgas. No CPM, por exemplo, o tempo ele é definido e estimativas bem corretas. No PERPT já existe imprecisão na duração. Então, portanto, são feitas normalmente 3 estimativas de tempo para cada atividade, como a estimativa otimista, que é o tempo mínimo, a estimativa mais provável, que é o tempo normal, e as estimativas pessimistas, que é o tempo máximo. Então, ele fica mais ou menos nesse circuito aqui: prazo, qualidade e custo. Então, nas estimativas de tempo, a partir do momento que você assume a distribuição estatística beta, a duração de cada atividade ela é calculada por tempo, duração, igual a 1/6 multiplicado pela área que está trabalhando, pela estimativa otimista, mais 4 vezes o mais provável, que é o tempo normal, né, o tempo mínimo. Então, seria aqui, tempo mínimo mais 4 vezes o tempo normal, mais o tempo máximo. E o desvio padrão ele é dado pela equação de B menos A dividido por 6. Tá? Então, seria a estimativa pessimista menos a otimista dividido por 6. Então, são alguns cálculos que são usados quando você se dá a ter que fazer, quem sabe, uma produção por projetos. Eu trago aqui para vocês alguns quesitos que eu acho importante para a complementação da aula, onde essa matéria ela é interessante porque ela traz sobre um produto por encomenda que exigiu um grande projeto. Então, traz o link para vocês estar acessando e fazendo a leitura desse projeto. E você, como engenheiro de produção, você está preparado para montar uma linha de frente em um projeto minucioso? Lembre-se que qualquer erro custaria uma fortuna ao seu chefe e provavelmente também o seu emprego. Qual a sua opinião? Então, eu peço para vocês gravar um áudio dando a opinião de vocês quanto à leitura dessa matéria, quanto a esse pressuposto que eu trouxe aqui para vocês. Expondo a opinião e compartilhando no nosso grupo de estudo no WhatsApp. O segundo item é uma matéria interessante sobre a queda de produção na indústria. Tá? Nós sabemos que nós estamos vivendo nessa questão do Covid, nessa pandemia, que está trazendo muitos danos, né, bem nefastos para a questão da economia, principalmente das grandes indústrias. Então, você como engenheiro de produção, qual a sua posição frente à queda da produção? Você é o cargo-chefe, o cargo de frente de uma produção. Como você iria reagir? Como iria orientar?
Qual seria o seu posicionamento frente a um problema como ao qual estamos vivendo? Pode ser que no futuro nós tenhamos novamente problemas tal quais a esse, ou talvez até piores, e vocês como profissionais já precisam estar pensando não somente como vai ser bom eu ter meu emprego de linha de frente numa linha de produção, não, você tem que pensar todos os problemas que você pode estar enfrentando, para o momento que eles aparecerem você saber como agir. Psicologicamente a gente precisa estar preparado para isso, porque não é fácil quando acontecem esses tipos de problemas. Você está trabalhando com a questão financeira, e quando mexe com o financeiro, não mexe só com uma vida, geralmente mexe com a vida de muitas pessoas. Então eu peço que novamente vocês gravem um áudio em torno de 2 minutinhos e compartilhem no grupo com os colegas, no nosso grupo de estudo. E teoricamente para a aula de hoje seria isso. No entanto, eu peço para vocês que vocês deem continuidade na atividade dada semana passada, e eu já peço que vocês complementem com a produção por projetos também a lista de vocês, dando sequência, complementando de semana passada, que ainda tá pequena o sumário de vocês, mas vai ficar bem grandinho até o final da nossa disciplina, e vocês podem estar aumentando ela hoje já com base na produção por projeto também. Então seria isso, novamente estarei disponível para vocês das 19 às 22 horas. No final da noite vocês precisam estar enviando a lista de vocês já bem atualizada com novos itens, tá? E no decorrer, conforme vocês forem lendo os slides, assistindo os vídeos, eu peço que vocês vão mandando no grupo de estudo os áudios. Aí vocês só identificam já no início do áudio com relação à matéria 1, áudio com relação à matéria 2, tá bom? Seria isso, uma boa noite de estudo a todos nós.